bonita, que com certeza já ouvimos várias vezes essa história. Eu já ouvi várias vezes. Mas hoje eu relendo ela novamente, achei ela mais interessante do que eu já ouvi várias vezes. E cada vez que a gente ouve uma história, nunca é do mesmo jeito. E a gente nunca entende da mesma forma. Por quê? Porque a gente vai aperfeiçoando essa história cada vez mais. Porque a gente passa a entender o querer de Deus, a gente passa a entender a vontade de Deus e o discernimento nas nossas vidas vai melhorando cada vez que a gente busca entender as coisas de Deus, né? Hoje vamos ler um pouco da história que aqui diz assim: Jesus ungido em Betânia. Alguém já leu essa história? Já ouviu? Já. Eu só ouvi a Angelina dizendo já. Quem já ouviu, levante a mão. Vou ler do 3 até o 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo, puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Bem, vamos aqui. Quando a mulher chegou, ele estava na casa de Simão, ele estava reclinado em uma mesa. Então, como ele estaria, Angelina? Na mesa. É porque, na verdade, essas mesas eram com ela no chão. E eles ficavam deitados de lado. Tipo meio sentado, meio deitado. Sim. O costume era esse. Essas mesas que era meio de lado, assim. Porque não era em cadeiras. Era eles não. sentavam no chão. Era no chão, E realmente. como não tinha como sentar a mesa com as pernas para frente, as Era. pernas eram de lado. Fica de lado, meio para trás. Mas nesse tempo era. Eu ainda tenho um pouco desse tempo. Porque... Mas era no chão. Até hoje tem um hábito de eu como no sofá. Café, almoço e janta. Me sento, escola no encosto no sofá e ali. Com a perna, só uma perna assim. Mal costume, que um dia vai passar. Bom, vamos continuar aqui na leitura. Veio uma mulher com um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, hoje que eu entendi como ele era, diz que ele era assim como o material dele era tipo um mármore polido, um mármore translúcido, quer dizer, um mármore bonito, assim, tipo transparente, alguma coisa assim, né? Quando a gente passa perto das pedreiras que vê aquelas pedras de mármores, tem umas que são brancas, tem umas que já vão ficando mais clarinhas. E diz que era meio que parecido, só que mais frágil do que o mármore, o alabastro. E o perfume precioso estava nesse frasco. O perfume de nardo, que também era uma raridade. Até hoje é. Caríssimo, até hoje, né? Porque ele era de difícil acesso. Até hoje. Onde encontra o material dele, né? Que é extraído da raiz. Uma vez eu ouvi falar que era extraído da flor. É a flor do nardo, porque essa planta só nasce em cima dos montes gelados.
sejam cheirosos. E eles só nascem em cima de montes gelados, ou seja, para você subir um monte gelado, para tirar essa matéria-prima, entendeu? Então, por isso que ele até hoje é muito caro. Um dos lugares onde se encontra é lá no Cairo, que é a capital do Egito. Lá tem uma grande perfumaria que lá vende. Eu vi uma reportagem, o repórter até se referiu, na Bíblia Sagrada, nos textos sagrados, dos é dito que a mulher, Maria Madalena, o Jesus, com esse, aí ele diz, é isso aqui, e é desse tamanho, assim, bem pequenininho, aí realmente ele disse, isso aqui é a pedra de alabastro, o nome da pedra é alabastro, ela é muito delicada, muito fininha, é bem pequenininho mesmo, aí conta toda a história. Essa planta, ela dá em cima... um frasco feito de uma pedra, olha a delicadeza, né? E realmente são pessoas muito ricas até hoje que compram. Mas também são uma gota, você fica cheiroso até uma semana aproximadamente. Existe. Eu assisti há uns anos atrás no Fantástico a reportagem sobre o alabastro. Tinha até dizendo, na chamada, dizia assim, o repórter vai a uma perfumaria famosa no Cairo, no Egito, e mostra o perfume raríssimo no frasco de alabastro, como na antiguidade. Eles mantêm essa tradição lá. O perfume mais caro do mundo, mais caro até do que o perfume Chanel número 5, que o povo, que é o mais famoso, né? Assim, no mundo, esse Chanel número 5, é os artistas de cinema que conseguem comprar e tal, mas esse do nardo, o perfume do nardo é mais caro ainda do que o Chanel número 5. Porque ele é feito artesanalmente, e o Chanel número 5 é feito numa fábrica aí, né? É feito já com perfume sintético, com coisa sintética. É caro, mas várias pessoas, e esse lá só os sheiks árabes é quem compram. Aquelas pessoas que têm poços de petróleo delas mesmas e tal, que o carro é todo de ouro, que a camisa é de ouro, que as calças são de ouro, as pias são de ouro, os vasos sanitários são de ouro. Existe esse povo no mundo, lá no Oriente Médio. Entendeu? Aí eles compram esse perfume. É uma gota só, é uma semana você cheirou. Uma gota é uma semana. Por isso Jesus estava ungido até a crucifixão dele com essa unção de Maria. Porque realmente dura muitos dias o cheiro. Bom, e Maria quebrou esse frasco e Maria colocou sobre a cabeça de Jesus. Sobre a cabeça de Jesus. Exatamente. Depois eu vou ler aqui, depois vou esmiuçar. Vamos. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Dizendo à mulher, para que esse desperdício? Se você colocasse uma gota, né, ele ia ficar cheiroso. Você colocou na cabeça dele. Derramou tudo, né? Derramou tudo. Ele é tão caro um negócio desse. Derramou tudo na cabeça, né? Inclusive Judas falou até que ela poderia ter vendido, ter dado para os pobres, mas Judas estava querendo ajudar os pobres, querendo pegar o dinheiro, né, e guardar. Deixa eu achar aqui porque eu perdi, viu? Tá aqui, achei o meu. Porque este perfume poderia ser vendido mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixa, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Amém? Amém. Pois vamos, vou lá explicar bem direitinho o que foi que aconteceu aqui.
anotei umas coisas aqui porque eu estava sem óculos, anotei letras grandérrimas. Igual Paulo, letras Letras grandes. grandérrimas, porque hoje eu estava sem óculos, eu peguei o antigo, que não está muito bom, mas, né? Vamos lá. Como eu consegui pegar o mais velho, aí eu vou dar para a Milena. Uhum. Vamos ver, vamos resumir tudo isso. Por que foi que Maria quebrou esse perfume na cabeça de Jesus? Porque ela estava feliz, porque ela estava grata, porque ela estava sendo grata pelo amor que Jesus sentia por ela. Todos nós sabemos do amor que Deus tem por nós, que Jesus sente por nós, e de todo o sacrifício que Ele fez por nós, por causa do seu amor, a cada um de nós. Mas será que somos gratos a Ele por esse amor? Maria pegou o que ela tinha de mais precioso, né? Talvez ela tivesse juntado esse dinheiro, porque diz que esse perfume equivalia a mais ou menos um ano de salário. Então Maria fez um sacrifício para juntar esse dinheiro, esse perfume, quem sabe para o casamento dela mesma, dia, quem sabe quando ela fosse para uma festa de casamento de alguém rico, porque só quem usava eram pessoas ricas. Pobres não tinham acesso a esse perfume. Então, com certeza, Maria fez sacrifícios para poder comprar esse perfume. E ela com certeza estaria guardando por uma ocasião muito especial. E ela julgou que naquele momento a ocasião era mais que especial. Porque ela entendeu que, assim como Jesus falava para os discípulos que ia chegar a hora que ele ia partir, e ela entendeu que o momento estava chegando. Como Jesus falou que o momento estava chegando, né? Estava se aproximando. Então Maria não pensou duas vezes. Não sei se é em Mateus fala Maria e outras fala mulher, né? Fala Maria. Vamos lá. Pois é. Aí ela julgou que aquele era o momento. Era o momento de usar o perfume mais caro dela. Era o momento de fazer valer aquele perfume tão precioso que ela guardou com tanto amor, com tanto carinho. Porque ele merecia o melhor. E o melhor que ela tinha para dar era o perfume. Né? Assim como nós precisamos ter o nosso melhor para dar para Jesus. Certeza. O que será que estamos dando para Jesus? Será que estamos dando o nosso melhor? Fica a pergunta, né? Então, os discípulos não entenderam por que ela está fazendo isso com um perfume tão caro, está derramando na cabeça de Jesus. Mas ela entendia e Jesus entendeu também. Tanto que Jesus, que reclamou com eles. Não façam isso, não tem para que dizer nada com essa mulher, porque ela estava sabendo o que estava fazendo, com certeza. E Jesus entendeu o que ela estava fazendo também. Então, eu vejo aqui que Jesus, essa história aqui dá para entender que Jesus foi o único ser humano que foi embalsamado vivo. Verdade. Porque as pessoas costumam embalsamar mortos. As pessoas quando morrem, eles vão lá, ungem, né, com perfume e tudo, e levam para o sepultamento. Mas Jesus não. Essa mulher fez isso com ele em vida. Porque nós somos acostumados a não dar nosso melhor ao outro. A gente não dá o nosso melhor ao outro. Cada um que diz assim, eu sou eu. Né? Alguém já ouviu essa frase? Eu sou eu.
Eu não dou meu melhor para ninguém, meu melhor é para mim. Eu sou eu. Então não costumamos dar o nosso melhor para o outro, tipo uma filha, uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, nada. Quando morre, aqueles gritos, aquelas coisas, a maior parte é remorso. Remorso do que não fez, remorso do que poderia ter feito, remorso do que poderia ter dito, né? Ou remorso do que disse também. Então, Jesus se sentiu muito privilegiado, porque ela fez isso com ele em vida. Ela demonstrou o amor dele em vida, o amor dela em vida. Eu amo, meu coração é teu, todo o que eu tenho é para ti, Senhor, em vida. Ele estava em vida quando recebeu essas coisas dentro, né? Isso é muito importante. E outra coisa também, quando os discípulos ficaram tipo criticando ela e Judas porque não vendeu, ele não estava querendo ajudar os outros. Ele estava querendo pegar somente o dinheiro e pronto, ele não estava pensando no próximo. Mas Jesus falou para ele que os pobres estarão sempre com vocês e vocês podem ajudá-los a hora que quiserem. Eu logo não estarei mais contigo. Não estarei mais com vocês. Verdade. Não é verdade? Até porque é uma grande falta de fé, né? Quando a gente deixa de dizimar, que é para ajudar uma outra pessoa, é uma falta de fé muito grande. Porque se a gente tiver a fé, a gente vai dar o que é de Deus e Deus vai resolver. Deus resolve todos os problemas. E se eu pegar aquele dinheiro que é de Deus, ou ajudar a pessoa, pode ajudar naquele segundo, naquele momentinho, mas depois, quem vai? Eu que vou precisar de ajuda. Porque eu tenho que acordar, eu tenho que ver que Deus em primeiro lugar e que eu peguei o que era dele para dar a outra pessoa, não confiando que ele poderia resolver a situação da pessoa. Ela fez, colocou tudo em primeiro lugar, entregou tudo nas mãos dele, né? Eu já acho que ela realmente juntou dinheiro e comprou o perfume para Jesus. Claro que a gente pode fazer as conjecturas, né? Porque a gente não sabe o pensamento dela, se ela estava guardando para outro momento e decidiu dar a Jesus. Mas eu já acho que ela juntou todas as reservas dela e disse, eu vou comprar um perfume e na hora que eu tiver acesso a ele, estiver pertinho dele, eu vou lá e vou ungir, né? Porque tinha esse costume. Ou então assim, eu vou juntar um dinheirinho de pouquinho, mas um dia eu vou comprar um presente para ele. E como ela percebeu que ele não, qualquer outra coisa, ele não ia, talvez não aceitasse, que ele não carregava peso, ele não juntava nada. Hoje, por exemplo, a gente podia pensar assim, vamos comprar uma rede para Jesus, né? Mas onde ele chegava, ele recebeu, então ele dormia embaixo das árvores, em cima dos montes. Então ela pensou numa coisa que tivesse nele, que não precisasse ele carregar, porque talvez ele não recebesse, né? Ela pensou todas as... E realmente ela foi muito sábia, né? Amor, pensando assim, comprei para ele todo. Realmente eu fiquei pensando assim, que aquele perfume estava na cabeça de Jesus quando ele recebeu a coroa de espinhos. Ele estava cheirando ainda, porque até hoje perfumou uma gota, perfumou por uma semana, e ela realmente foi no início daquela semana, ela derramou o vidrinho de perfume na cabeça de Jesus. Ungiu para o sepultamento. Ele, quando ele foi
crucificado, quando ele foi açoitado, quando ele foi colocar a coroa de espinho, fincar na cabeça dele, ele estava cheirando ainda. O cheiro foi sentido ali. É verdade. Os discípulos não entenderam por que ela fez aquilo, mas ela e Jesus sabiam. Porque é assim, tem amizades que a gente conta tudo. Né? Tem amizades que a gente conta tudo. Já tem outras amizades que a gente conta o básico. Tem outras que quase nada. Mas tem amizades que a gente conta tudo, né? Então a ligação de amizade deles ali era muito forte. E ela ungiu Jesus com vida. A gente pode fazer isso hoje? Pode. A gente pode dar o melhor para Jesus. Dar o nosso melhor para Jesus, sim. Tudo que for porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, está vivo. Amém. Então, amém? Amém. Então, por isso a gente pode dar o nosso melhor para ele. Pode continuar nos dando o nosso melhor para Cristo. Amém. A gratidão de Maria e sua unção do corpo de Jesus é um ato que perdura por toda a eternidade. Por quê? Por que perdura esse ato por toda a eternidade? Porque aqui fala assim, quando terminando a história, diz assim: em verdade vos digo, isso é Jesus falando, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Amém. Então, olha, até hoje se sabe dessa história e Jesus fez questão de frisar. Aonde chegar o Evangelho, vai chegar essa história do que essa mulher fez. Porque foi a única mulher, a única pessoa que embalsamou uma pessoa em vida. E essa pessoa foi Jesus. Imagina. Então, Jesus fez questão de que ela ficasse, como é que se diz? Essa memória dela, dessa pessoa, ficasse viva eternamente. Amém? Amém. Imagina a gente fazer um ato nobre para Jesus e ele diga assim, que a memória do que Angelina fez viva eternamente, que a memória que eu faço, ou que Dalila, que qualquer um de nós, que Jesus diga assim, que a memória do que ela fez, a irmã Dava, viva para sempre, que seja eterno, ou que seja lembrada onde for contada a história. Vamos se contar em todo canto, né? Imagina, né? O qual seria bom? Muitas vezes não sentimos a enormidade desse grande sacrifício e dessa dádiva maravilhosa. O perfume de nardo era extraído de uma planta das montanhas do Himalaia. Suas raízes produzem a essência, um perfume caríssimo do comércio da antiguidade. O nardo puro era guardado em vasos de alabastro e usado em ocasiões especiais. Em festas de ricos, seu valor era equivalente a 1 ano de salário. Assim como o nardo era puro, não falsificado, deve haver autenticidade naquilo que ofertamos ao Senhor Jesus. Amém. Quando o nardo é mencionado no livro de Cantares, em ambos os casos apresentam uma vida autêntica, vida que agrada a Deus. Vida onde que não há fingimento, falsificação, imitação ou hipocrisia. É um mistério para Maria. É um mistério como Maria economizou dinheiro para comprar esse perfume. Cremos que sentia ser amada por Jesus e respondeu a esse amor, oferecendo ao Senhor aquilo que havia de mais precioso. Assim também, como cristãos,
devemos ofertar o melhor de nossa vida e entregarmos ao Senhor em nossa juventude e não depois de carcomidos pelo pecado, pela corrupção e pela miséria. O vaso foi quebrado, demonstrando que, como cristãos, temos que romper os frascos do egoísmo, do orgulho, para que possamos ofertar um perfume de humildade e gratidão ao nosso Senhor. Amém? Amém. Quando o vaso se partiu, surgiu o perfume. Quando quebrantarmos o nosso ego, a nossa vaidade, o perfume exalará sua fragrância e inebriará aqueles que nos rodeiam. Está entendendo aí? Como é interessante? Quando quebrarmos nosso egoísmo, as nossas coisas feias, o perfume de Cristo vai surgir em nós. Amém. E todos que passarem por nós, todos que estiverem perto de nós, vão sentir o nosso perfume, o perfume de Cristo. Amém. Judas criticou Maria para que se fez esse desperdício de unguento. Ele estava a par do valor do nardo puro. E interessante observar que o egoísmo sempre culpa aqueles que são liberais em suas ofertas a Deus. O egoísta está pensando em si e não no próximo. O egoísmo sempre se irrita diante do altruísmo. Até os próprios discípulos, de acordo com as Escrituras, murmuravam contra ela. Jesus repreendeu os discípulos dizendo que ela havia feito uma boa ação para com ele. Na realidade, foi o seu ato de amor, sua suprema devoção pelo Mestre que transformaram aquele momento num dos mais preciosos das Escrituras. Algo que seria contado para memória sua. Nem os discípulos tinham compreendido o que ele iria passar dentro de uma semana. Não estavam conscientes da crise iminente. Maria ungiu a Cristo em vida. Foi uma dádiva, uma oferta, um sacrifício feito num momento precioso. Ela o preparou para a morte. Assim, ofertemos flores, palavras amáveis, atos de bondade aos nossos semelhantes e queridos enquanto estão vivos, e não quando cobertos na tumba. A flagrante oferenda de que Maria pensava prodigalizar o corpo inanimado do Salvador, vazou ela sobre ele vivo. No sepultamento, seu aprazível odor não poderia impregnar senão o túmulo. Agora alegrou-lhes o coração com a certeza da sua fé e amor. Amém? Amém. Uma bonita história, né? Quando a gente lê essas histórias da Bíblia, eu gosto muito eu gosto de ler, mas eu gosto mais quando alguém conta. Quando a Angelina conta aquelas histórias, qualquer uma história aqui que conta assim, esmiuçando os mínimos detalhes, a gente fica assim, imaginando como se a gente estivesse lá dentro da história. Aí eu gosto que alguém conte, mas quando a gente lê, eu aprendi que para a gente entender a leitura, a gente tem que ler e parar em cada parágrafo e refletir sobre aquilo. Porque se a gente não parar, não refletir, não fica aquilo, a gente não compreende.
E eu lendo essa história hoje, eu achei muito, muito interessante, porque eu já tinha lido ela antes, mas não com tanta profundidade de detalhes, do que realmente se passou naquele momento, o que realmente aconteceu naquele momento, né? E que Deus possa nos dar discernimento e sabedoria para que a gente possa entender as coisas dele. Amém. Eu ouvi um homem falar que já leu a Bíblia diversas vezes, mas ele disse que nunca lê a mesma história da mesma forma. Sempre que lê, ele encontra mais um detalhezinho que ele não percebeu na leitura anterior. Verdade. Então, que possamos sentir gosto pela palavra de Deus, que Amém. possamos sentir gosto pelas histórias que tem nela, porque nenhuma é em vão. Nenhuma. Verdade. Porque quem imaginava que a história dessa mulher, que Jesus pedisse, né, pedisse para que quando a gente pregasse o Evangelho, falasse sobre. E Em então, todo canto que fosse, aonde pregasse, falasse sobre essa história dessa mulher. É porque é importante, né? É importante. E se nós nos dedicarmos a Cristo como ela se dedicou, se nós dermos o nosso melhor a Cristo como ela fez, com certeza vamos ser lembrados no livro da vida. amém. E vamos ganhar uma coroa maravilhosa. Amém. E tudo isso, da gente ganhar essa coroa, da gente estar no livro da vida, tudo isso não depende de ninguém, só depende de nós mesmos. Então temos que colocar na nossa mente de que não tem um transporte, não tem um outro caminho, não é de elevador, o caminho é Cristo. E para a gente chegar até Cristo, a gente precisa se deleitar no Evangelho, você precisa se deleitar na palavra dele. Amém. Eu gostaria de hoje fazer um desafio com vocês, de todos os dias a gente ler uma história da Bíblia. Tudo bem. Todos os dias. Gostei. Hoje eu vou ler essa história. Ler essa história, quando for amanhã, vou ler outra história. Porque são muitas, muitas. E lança esse desafio hoje. E cada um que lê, no final da noite ou do dia, pode entrar no grupo e dizer, li tal hoje. E comentar o que a lição que ficou, né? E um resumo assim, ó, rápido, foi sobre assim. 2, 3 linhas dá para dizer sobre o que aconteceu. Ou então o áudio, né? Botar o áudio. O áudio é melhor. Tal. Eu gostei. Porque nós nos fortificamos e fortificamos outras pessoas. Compartilhamos com outras pessoas. Amém. Gênesis é um livro cheio de histórias. Primeiro mês, segundo mês, primeiro plano, segundo plano. Muita história do livro, muito. Está cheio. É isso que o Novo Testamento também. Pois é, que Deus dê discernimento a cada um, para que a gente possa orar. Querido Deus, amado Pai, dá-nos discernimento, Senhor, para que possamos entender a tua palavra. Amém, Senhor. Mesmo aquele, Senhor, que não consegue ler, que é, Senhor, coloquei aquela Bíblia áudio que existe, que eu coloquei no celular. Quando eu não posso ouvir ela sem fazer nada, eu ouço. Quando eu estou ocupada, se eu quiser ouvir, eu estou ouvindo do mesmo jeito, eu faço as minhas coisas para ouvir. Então, não há desculpa, Senhor, para aqueles que não sabem ler. Verdade. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso a um celular. E essa Bíblia áudio é muito boa. Que possamos baixar o nosso celular, que possamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Nos leva para casa, Senhor, nos abençoa, nos fortifica cada dia. E nos dá uma boa noite de paz e fica conosco, Senhor. Não somente essa noite, mas todos os dias de nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Todos os dias. Não deixe, Senhor, que nos afastamos de Ti, Senhor. Sim, Pai, por favor, Senhor. Não deixe que façamos a nossa vontade, porque a nossa vontade é pecaminosa, Verdade. ela só pende para o lado mal. Verdade. Nos abençoa, nos guia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém.